Olá, marujos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula de filosofia e o tema de hoje é o que é filosofar. Hoje nós vamos entender a proposta filosófica, filosofia na prática. Antes, é preciso entender que a filosofia é um pensamento radical, ou seja, busca um conhecimento profundo em oposição ao superficial. Então, filosofia não é achismo, não é desse jeito, né? Então, filosofia ela é radical, você quer entender mesmo aquilo, buscar com profundidade. É um pensamento rigoroso, ou seja, busca encadear ideias de uma forma coerente, em oposição às contradições e ambiguidades. Então, a proposta filosófica, ela é rigorosa. Quando você elabora uma ideia filosófica, quando você tem um pensamento filosófico, ele tem que estar muito bem estruturado, não dá para ter ambiguidade, não dá para ter confusão na ideia que você elabora. E é um pensamento de conjunto, ou seja, busca uma visão total da realidade, em oposição a uma visão fragmentária do real. É interessante pensar isso por quê? Porque todas as ciências ou profissões, elas lidam muito com o seu problema, com o seu objeto. O médico, ele está lá para curar, o engenheiro para construir o prédio, o professor para ensinar a sua matéria, o político para cuidar lá das coisas políticas, do bem público, a teoria. A filosofia, ela é importante porque ela é um pensamento sempre de conjunto. Quando o filósofo está elaborando a sua tese, a sua teoria, ele não pensa somente no problema em si que ele quer resolver, mas ele pensa em como esse problema é afetado e afeta tudo ao seu redor. Quando você tem uma atitude filosófica, você não olha somente para si, você não olha só para a sua profissão, você não olha só para o seu mundinho. Você tem que enxergar o todo. E esse é o papel do filósofo. Vai falar, professor, mas na minha profissão ou em várias profissões eu vejo as pessoas preocupadas não só com o problema delas, mas também com outros. Perfeito, isso é bom. Mas essa preocupação não vem da formação originalmente, vem da filosofia, que introduz essa ideia de que nós sempre temos que olhar o problema como um todo, em tudo que ele pode afetar e tudo que ele pode afetar, porque nós somos um conjunto. A natureza, o ser humano, a vida é muito complexo. Tudo isso aqui. E a filosofia olha para essa complexidade e tenta entender essa complexidade. E quando ela propõe respostas complexas. Por quê? Porque ela quer responder de tal forma que dê conta da complexidade de tudo. Qual é a vantagem disso? Você se preocupa com o todo e não olha somente para o seu umbigo, que é o que muitas pessoas fazem e por isso que nós estamos mal. Quando a pessoa é muito egoísta. Filosofia não é egoísta. Ela sempre se preocupa em entender todo o contexto em que ela está inserida. Prosseguindo, o que é ter uma atitude filosófica, então? A atitude filosófica, ela surge quando questionamos as ideias e valores que recebemos acriticamente, ou seja, sem crítica, sem questionar, e buscamos o sentido próprio, nosso, para eles. A atitude filosófica, como eu falei, está em todos nós, ou pode estar em todos nós, basta querer. E nós temos essa atitude quando nós estamos diante de uma ideia ou de um valor e nós questionamos aquilo, no sentido de por que é desse jeito e não de outro? Desde quando é dessa forma? Por que eu tenho que agir dessa forma e não de outra forma? Isso é uma atitude filosófica, ou melhor, o primeiro momento. Porque também temos etapas na atitude filosófica, ou melhor, momentos da atitude filosófica. O primeiro é a negação, que é quando você nega a ideia, valor ou conceito se afastando dele. Ou seja, se antes aquilo sempre foi normal para você, você um dia vai parar aí. Será que é isso mesmo? A princípio, não concordo. Depois vem um questionamento, que é questionar essa ideia, valor ou conceito buscando a fundamentação teórica e lógica dele, que é, será que é isso mesmo? Se é ou não é, com base em quê? Por quê? Como? Quem fez isso?
Desde quando é dessa forma e não de outra? Eu poderia pensar diferente? Eu poderia agir diferente? Isso é o questionamento. Óbvio, se você questionou, você vai atrás das respostas. Questionar por questionar, meu filho, é muito fácil. O filósofo, ele questiona e vai atrás das respostas. E o último momento é o resultado do processo filosófico, que é a conclusão alcançada, que é o quê? Você primeiro disse não, porque você duvidou. Questionou. Por que é desse jeito e não de outro? Como é que poderia ser? Buscou a resposta. Encontrou é o resultado. A resposta, ela pode tanto concordar com aquilo que te falaram e você, o que me passaram era isso mesmo. Legal, agora eu sei por que é desse jeito. Ou você pode negar aquela ideia, valor ou conceito. Você vira e fala, não faz sentido nenhum, não está certo isso. Meu pensamento agora é de outro jeito. A finalidade da atitude filosófica é trazer fundamento para aquilo que você tem como valor, ideia, conceito. Filosofia não é um ser contra tudo e todos. Não é isso. Filosofia, como eu já falei, é querer entender racionalmente as coisas. Quando você, por algum motivo, desconfia de que algo não está bem explicado, não faz muito sentido, você começou a ter uma atitude filosófica, que você pode desenvolver ou não. O bom de desenvolver é que, no final, você pode manter a sua ideia e falar, pô, estava certo mesmo. E agora você sabe por que estava certo, tem fundamento para acreditar naquilo, ou você pode descobrir que não tem sentido nenhum aquela ideia, aquele valor, aquele conceito, que você aprendeu como alguma coisa decorada, mas que hoje não te diz nada, porque a ideia certa é outra, ou porque aquela ideia original é vazia, e você agora vai buscar a ideia certa. Então você vai abandonar aquela crença, porque você descobriu que ela é uma crença, porque não tem fundamento, e vai buscar uma explicação adequada para o seu dilema. Digamos que você questione o que é justiça. Não, a forma como é feita justiça no Brasil não está certa. Então você vai tentar entender o que é justiça. E ao entender o que é justiça, você vai poder falar assim, até que o que fazem no Brasil é justiça. Ou falar assim, não, o que fazem no Brasil não é justiça. E aí você vai abandonar a forma como ela é aplicada e vai buscar aplicá-la da forma correta. Isso é uma atitude filosófica. Prosseguindo, e como é que é o exercício filosófico no nosso dia a dia, né? O exercício filosófico consiste exatamente em criar a fundamentação racional daquilo que é posto como verdade. Ao mesmo tempo, é um trabalho de apontar aquilo que está errado por não ter uma fundamentação racional. Ou seja, você teve atitude filosófica, descobriu que algo agora que você acreditava está bem fundamentado e você então vai poder aplicar isso para outras pessoas, ou seja, quando você falar com alguém, você vai ter propriedade para falar por que você acredita ou defende tal ideia, valor ou conceito, e se você percebeu que aquilo estava errado, você vai fazer o quê? Apontar para as pessoas que aquela ideia, aquele valor, aquele conceito está inadequado por causa disso, disso e daquilo, e se você já encontrou a resposta, vai dizer o que é o melhor. E se não encontrou, vai dizer, eu estou em busca de saber o que é o melhor. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. Tchau!